Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso mini curso gratuito de interpretação do eletrocardiograma normal, edição 2021 aqui do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao estudo do ECG normal, veremos aqui nesta videoaula, que é a 10ª videoaula aí do nosso mini curso gratuito, né? A gente vai ver aí a orientação do QRS nos planos frontal e horizontal. Muito bem, para esta videoaula não ficar muito alongada e cansativa, resolvi dividi-la em duas partes, né? Nesta videoaula a gente vai ver a parte 1, na videoaula seguinte veremos a parte número 2, tá? Muito bem, então a gente já, quando estudou aí, né, a despolarização ventricular, a gente viu que a resultante vetorial da despolarização ventricular, né, aponta normalmente para baixo, para a esquerda e para trás, né? Então a resultante vetorial da despolarização, né, de ambos os ventrículos, a resultante, vai apontar para baixo, para a esquerda e para trás, tá certo? Muito bem. Quando a gente projeta esse vetor tridimensional, né, nos planos frontal e horizontal, né, esse vetor aqui, quando ele for projetado no plano frontal, né, a gente vai ter aí um eixo, né, do QRS, da despolarização ventricular, que vai ficar aqui entre menos 30 mais 90 graus, tá? Então, geralmente, esse eixo de despolarização, ele fica aqui em torno de mais 30 graus. Mas aí pode variar de menos 30 a mais 90. Em pessoas, né, brevilíneas, a tendência é esse eixo aqui, ele ficar próximo aqui a 0 grau, tá? E em pessoas longilíneas, a tendência é esse eixo ficar aqui mais próximo a mais de 90 graus, tá? Então essa aí é a projeção de um vetor tridimensional no plano frontal, tá? A gente já estudou aí os planos do ECG, a gente viu que existe o plano frontal, que é dado aqui pela rosa dos ventos, né, que é também chamado de sistema hexaxial, tá? Eu sugiro que você desenhe aqui essa rosa dos ventos várias vezes numa folha de papel até você memorizar todas as derivações, né, a posição aí de todas as derivações e de todos os ângulos desse sistema hexaxial. Isso aí é de suma importância para você aprender aí a identificar o eixo do QRS, ou seja, a orientação do QRS no plano frontal. Então você precisa aí desenhar várias vezes, né, esse sistema hexaxial até memorizar todas as derivações, né, a posição de todas as derivações de todos os ângulos, tá certo? Então vamos lá. Então esse eixo, né, ele pode variar no plano frontal de menos 30 a mais 90 graus, tá? Isso normalmente, tá? É importante a gente saber identificar o eixo do QRS. Por quê? Porque algumas patologias, né, elas vão aparecer e vão mudar aí esse eixo do QRS. Então a gente precisa primeiro aprender a identificar um eixo normal, saber onde está realmente o eixo do QRS, e se por acaso o eixo do QRS estiver fora dessa referência aí, a gente vai ter que aí saber quais são as patologias, né, que modificam, né, a posição do eixo do QRS aí, tanto no plano frontal quanto no plano horizontal, tá? Então no plano frontal normalmente varia de menos 30 a mais 90 e no plano horizontal ele está apontado para trás, né? Lembra que do ponto de vista tridimensional esse eixo ele está apontado para baixo, para a esquerda e para trás, tá? Está apontado aqui para trás. Muito bem. Então aqui em condições normais, né, esse eixo aqui ele fica aqui em torno de mais 30 graus, né? Podendo variar, claro, de menos 30 a mais 90, né? Como eu falei, pessoas brevilíneas, a tendência é esse eixo aqui ficar mais horizontalizado e pessoas longilíneas, esse eixo, né, tende a ficar mais verticalizado, tá? Mas em condições normais ele varia de menos 30 a mais 90 no plano frontal. E no plano horizontal, né, que esse plano horizontal é dado pelas derivações precordiais, esse eixo ele fica apontado aqui para trás, tá certo? Muito bem, então a gente já viu, né, que esse sistema hexaaxial, né, ele é marcado aí por ângulos, né, a cada 30 graus, tá? E aí, tomando por base aqui a primeira derivação, ou seja, D1, né, como marco zero aqui, daqui para baixo no sentido horário
esses ângulos eles são marcados, né, de forma positiva, né, a cada 30 graus, então é mais 30, mais 60, mais 90, mais 120, mais 150 e mais 180 graus. E ainda aqui como base, né, a primeira derivação, só que agora no sentido anti-horário, esses ângulos eles são marcados de forma negativa. Menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 e menos 180 graus, tá? Então é assim que esses ângulos do sistema hexaxial eles são marcados, tá? De forma positiva no sentido horário, de forma negativa no sentido anti-horário, tomando por base aí a primeira derivação, que é 0 grau. Muito bem. E aí a gente viu que existem duas derivações que são as mais importantes desse sistema hexaxial, né? Então a gente viu que é a derivação D1 com AVF, tá? D1 com AVF, né, são derivações perpendiculares, né? Ou seja, elas se cruzam aqui em 90 graus. Então a gente viu que D1 em AVF divide esse sistema hexaxial em 4 grandes quadrantes, né? Então aqui em amarelo a gente tem o primeiro quadrante, aqui em verde a gente tem o segundo quadrante, aqui em roxo a gente tem o terceiro quadrante, e em azul aqui a gente tem o quarto quadrante. A gente estudou isso quando a gente falou aí desse sistema hexaxial, tá? E aí a gente viu também que as derivações perpendiculares, ou seja, aquelas que se cruzam em 90 graus, são as derivações D1 com AVF, D2 com AVL e D3 com AVR, né? E a gente tem que memorizar aí, né, quais são as derivações que são perpendiculares, ou seja, que se cruzam em 90 graus, né? Então é fácil a gente memorizar. Porque D1, D2 e D3 está em ordem crescente, né? E VF, né, F, L e R está em ordem alfabética. Então é D1 com AVF, D2 com AVL e D3 com AVR, tá certo? Então essas derivações que se cruzam em 90 graus, né, elas precisam ser memorizadas, tá? Então tá aqui, né, D1, né, é perpendicular a VF, D2 é perpendicular a VL e D3 é perpendicular a AVR, tá? E aí o que acontece? Toda vez que a gente vai tentar, né, localizar o eixo do QRS no plano frontal, a gente deve olhar primeiro para as duas derivações principais desse sistema hexaxial, né? Então a gente deve olhar sempre para D1 e AVF, tá? Então toda vez que a gente vai identificar o eixo do QRS, né, no plano frontal, a gente deve olhar para D1 e AVF, tá? Por quê? Porque elas são derivações que se cruzam aí em 90 graus, tá? E aí você imagina o seguinte, né? Que D1, né, você olhando aqui o QRS em D1, né, você percebe que esse QRS ele é predominantemente positivo. Isso significa dizer, né, que a resultante vetorial da despolarização ventricular, ela está se aproximando de D1. Por isso que D1 é o quê? Ela é positiva. Então o eixo está aqui para a esquerda, tá? Está aqui para a esquerda, se aproximando de D1, por isso que o QRS aqui ele é predominantemente positivo, tá? Já quando a gente olha a AVF, perceba aqui que a AVF está praticamente isoelétrico, né? O QRS em AVF está praticamente isoelétrico. Significa dizer que a resultante vetorial ela está o quê? Ela está perpendicular à AVF. Então, se D1 está positivo e a AVF está isoelétrico, então significa dizer que a resultante vetorial está exatamente em cima, né, do eixo de D1, ou seja, está a 0 grau, tá? Então está aqui a 0 grau a resultante vetorial, por isso que o QRS em D1 é positivo, né, e isoelétrico em AVF, tá? Agora imagine o seguinte, imagine que D1 agora está iso, né, e AVF está o quê? Predominantemente negativo, né? Se a VF está negativo, significa que a resultante vetorial da despolarização ventricular, né, está fugindo de AVF, ou seja, está apontada aqui para cima, tá? Então, se a VF está negativo, está aqui para cima. E se D1 está isoelétrico, está aqui praticamente isoelétrico, significa dizer que a resultante vetorial ela está o quê? Perpendicular a D1, tá? Então, se a resultante vetorial ela está
né, se afastando de AVF, ou seja, está aqui para cima, está perpendicular, né, à derivação D1, então a resultante vetorial ela está exatamente em cima do eixo de menos 90 graus, tá? Então, quando a resultante está aqui em cima de menos 90 graus, né, a VF, claro, vai registrar um QRS predominantemente negativo e D1 vai ser o quê? Vai ser isoelétrico. Então o eixo vai estar aqui exatamente em cima de menos 90 graus, tá? Agora imagine o seguinte, imagine que D1 está positivo e a VF também está positivo, tá? Se D1 está positivo, é porque o eixo caiu o quê? Para a esquerda, né? Tá aqui para a esquerda. E se a VF está positivo, significa que caiu aqui para baixo, né? Então, se caiu aqui para baixo de AVF e caiu aqui para a esquerda de D1, então esse eixo está no primeiro quadrante, tá? Está aqui no primeiro quadrante. Agora imagine o seguinte, né? A gente vai olhar um ECG e vai identificar o eixo do QRS. E olha para D1 e AVF, que são as duas derivações que a gente deve olhar primeiro. D1 está positivo e AVF o quê? Está negativo. Então, se D1 está positivo, significa que a resultante, o quê? O eixo caiu para aqui, para a esquerda, né? Então, ou seja, está aqui para a esquerda de D1, tá? E se a VF está negativa, agora caiu aonde? Caiu aqui para cima. Então, se caiu para a esquerda e caiu aqui para cima, significa que a resultante, né, o eixo está no segundo quadrante, tá? Tá no segundo quadrante. D1 positivo, tá aqui para a esquerda, a VF negativo tá para cima, então a interseção aqui é o segundo quadrante. Então, o eixo está aqui no segundo quadrante. Agora imagine o seguinte, imagine que D1 é negativo, né? E a VF também é negativo. Então, se D1 é negativo, o eixo caiu para a direita. Tá aqui para a direita dessa linha de AVF, caiu para cá, né? E se a VF é negativa, é porque caiu o quê? Caiu aqui para cima, tá? Se caiu aqui para cima, né? Porque a VF é negativo e caiu para a direita, porque D1 é negativo, então o eixo do QRS está onde? Está exatamente no terceiro quadrante, tá certo? E aí agora imagine que D1 é negativo, agora a AVF é positivo. Se D1 é negativo, caiu aqui para a direita. Agora, se a AVF é positivo, que caiu aqui para baixo, né? Então, se caiu aqui para baixo, porque a AVF é positivo, e caiu aqui para a direita, porque D1 é negativo, então esse eixo está exatamente no quarto quadrante, tá? Então, assim que a gente identifica aí o eixo se está no primeiro, no segundo, terceiro ou quarto quadrante, tá? Então, por enquanto aí a gente vai ficar por aqui, tá? Porque a gente vai falar mais desse assunto na segunda parte, né? Que é a próxima videoaula. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.